Inscrições abertas para cursos de pós-graduação. O vestibular especial é na semana que vem. Ontem teve a última audiência do Plano Diretor Lajeado 2040 e ainda a oportunidade de intercâmbio sem sair de casa. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. A Univates está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação. São 19 opções de cursos de especialização. A concorrência no mercado de trabalho está cada vez mais acirrada e a demanda das empresas por profissionais com alta qualificação carrega a necessidade do profissional buscar especialização. A especialização ela vem a te aperfeiçoar numa área específica, né? Então, o profissional ele é formado na graduação, numa área mais ampla, tipo administração, fisioterapia, biologia, e depois ele procura uma especialização para se aperfeiçoar numa área específica. Então, uma pessoa que está trabalhando numa empresa, por exemplo, no setor de recursos humanos e é formado em administração, ele faz um curso de gestão de recursos humanos para se aperfeiçoar nessa área. Ou então até uma pessoa que na graduação ele gosta muito de uma área específica e depois ele vem a querer fazer esse curso, uma especialização, para se especializar naquela área que ele mais gostou para poder também atuar naquela área. Então, na verdade, a especialização é uma continuação do aprendizado, né? E onde tu vai se focar mais numa área que você mais tem afinidade, né? Que você gosta ou se já está atuando também no mercado de trabalho. São 19 opções de cursos de pós-graduação lato sensu em 6 áreas diferentes. Com propostas inovadoras, as especializações contam com professores com experiência e são focadas no mercado de trabalho. Sendo 15 para o primeiro semestre e 4 para o segundo semestre. E eles são divididos em 6 áreas. Então, no site da Univates tem todas as informações e lá eles estão divididos por áreas. Então, tem gestão em negócios, tem saúde, engenharias e arquitetura, direito, né? Então, a pessoa interessada entra no nosso site e já procura a sua área de interesse e lá dentro vai ter as opções de curso, né? Dentre esses cursos também, 3 cursos são à distância. Só tem a parte presencial que é obrigatória, que é a aplicação da prova, né, das disciplinas e também a apresentação do trabalho de conclusão. Então essa é a parte obrigatória, mas todo o curso ele é à distância. A pessoa faz de casa, no horário que conseguir, né, bem interessante. O FGTACine de Lajeado disponibiliza 9 vagas de emprego, auxiliar de linha de produção, assistente de vendas, auxiliar de depósito, mais uma de auxiliar de depósito, auxiliar de limpeza em veículos, auxiliar de manutenção, empacotador, operador de trator com roçadeira e servente de limpeza. O interessado em ingressar em algum cargo deve ir até a agência com carteira de trabalho. O FGTACine fica na rua Júlio de Castilhos, número 478. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 3 da tarde, sem fechar ao meio-dia. A Prefeitura de Lajeado abriu um novo processo seletivo simplificado para monitor de creche. As inscrições devem ser feitas no setor de recursos humanos da Prefeitura e seguem até 5 de março. Agora falamos do tempo. Nessa tarde o sol continua predominando na região, por isso as temperaturas sobem e esquentam nas próximas horas. As máximas ficam ao redor dos 30 graus. Amanhã pouca coisa muda e o dia vai ser de sol no vale. Veja as temperaturas para amanhã na região. Jornal da Univates de volta, agora falamos do vestibular especial, mais uma oportunidade de ingressar no ensino superior. Para falar um pouquinho sobre isso, recebo o Volney Baldi, que coordena o processo seletivo aqui da instituição, da Univates. Seja bem-vindo, Volney. Obrigado, Marcos. Volney, primeiro, por que realizar um vestibular especial, mais uma edição? Isso, a gente tem recebido, pelo menos recebeu nos últimos dias, aí, contatos de possíveis candidatos que nos perguntavam se haveria mais algum processo seletivo vestibular que possibilitasse o ingresso ainda no primeiro semestre de 2018.
Sabendo desse interesse, né, e considerando também que a gente teve aí alguns dias apenas que encerraram as atividades do ano letivo de 2017 em algumas escolas, né, e candidatos que terminaram o ensino médio agora em fevereiro, né, e aí considerando que a gente tem esses interessados e a possibilidade de esses alunos que estão saindo do ensino médio quererem também ingressar num curso de graduação ainda no primeiro semestre de 2018, está sendo disponibilizado o vestibular especial da Univates. E se a gente falar em termos de cursos, né? Eu sei que são muitos, mas quais as áreas são os mesmos normalmente oferecidos? Há uma diferença nesse vestibular? Os cursos oferecidos são os mesmos do vestibular complementar que a gente ofereceu em janeiro, né? Então, são 37 cursos. Como o curso de Direito tem a possibilidade de matrículas para manhã ou noite, então a gente sempre divulga como sendo 38 opções, né? O candidato tem 38 opções aí à sua disposição e aí ele vai escolher, ele vai optar por aquela área com a qual ele se identifica mais ou por aquela que ele tem mais interesse, enfim. Às vezes até já atua na área e quer simplesmente coroar essa atividade com um curso de graduação, né? Então, essa é mais uma oportunidade que a Univates está oferecendo aí ainda no primeiro semestre de 2018. E como complementar, este também prova única de redação, ou seja, não há outras questões. Exato. O candidato, ele se inscreve, o período de inscrições é até quarta-feira, dia 28, até às 17 horas. Casualmente o dia, né? É casualmente o dia da prova. O pessoal pode talvez ver algum material de divulgação e supor que talvez a gente tenha se enganado. Não. O período de inscrições é até o dia 28, até às 17 horas, e no mesmo dia já é realizada a prova, a partir das 19 horas. Os candidatos têm 2 horas para resolver a prova, que é só de redação. O candidato vai se inscrever e ele vai vir à noite para fazer a prova, porque durante o dia fica complicado, como eu mencionei anteriormente, né? Alguns inclusive já trabalham, já têm atividade profissional, então é melhor que isso ocorra no turno da noite para o candidato vir e não ter nenhum compromisso depois, alguma coisa assim que ele possa fazer, dedicar esse momento, esse turno só para a realização da prova. E quando se fala de redação, ou seja, a única forma que vai ser levada em conta, a única avaliação dessa prova é a própria redação, é necessário que ele tenha alguns cuidados, né, na hora de fazer ela. Isso, exato. O candidato que vai resolver a prova de redação, ele tem que observar que, mesmo que exista na prova um texto de embasamento, né, com alguma sugestão de tema, alguma coisa assim, é necessário que ele tenha suas próprias ideias, o seu próprio posicionamento e tudo mais. Além disso, tem a questão de observar a estrutura do texto que está sendo exigido. Então, se na prova for determinado que ele precisa produzir um determinado tipo de texto, gênero textual, ele precisa atender aos requisitos e à estrutura desse tipo de texto, né, sob pena de, inclusive, a redação dele ser anulada, enfim, e ele não poder concorrer à vaga. Então, é necessário, sim, que o candidato observe essas questões relacionadas à estrutura do texto para o qual ele vai produzir na prova de redação. E recomendações que se dá para que ele esteja preparado para essa redação, né? A gente sempre orienta, tanto no vestibular complementar quanto nos vestibulares de verão, porque nas duas situações o candidato vai ter que produzir uma redação, que ele esteja ciente do que está acontecendo ao redor dele, né? Então, tanto de forma regional quanto global, é preciso que ele saiba o que está acontecendo, quais são os assuntos que estão sendo discutidos, debatidos, né? Então, é importante que ele acompanhe noticiários, leia jornal, revista, enfim, para que no momento em que ele for solicitado a produzir o texto com suas ideias, que ele já tenha também uma opinião formada, enfim, e possa colocá-la no papel no momento da resolução da prova. Ivone, interessados em fazer inscrição, como procedem? Acesse a página da Univates, já vai ter na página inicial um link convidando para fazer a inscrição para o vestibular especial. Ele vai fornecer seus dados pessoais e vai escolher o curso para o qual ele pretende se inscrever.
encerrada essa etapa, ele vai chegar na etapa de gerar um boleto para pagamento da taxa de inscrição ou, inclusive, né, a gente está disponibilizando isso desde o vestibular de verão, a possibilidade de pagamento com cartão de crédito. Então, a taxa já pode ser paga no momento da inscrição. Ele já encerra a sua inscrição e já está tudo resolvido também do ponto de vista financeiro, né? Então, no dia 28, ele vem, resolve a prova e aí nós vamos adotar a sistemática semelhante à que nós adotamos com as provas do EAD em novembro do ano passado. O candidato entrega a prova, vai ter um grupo de professores que vão fazer a correção e ele já vai saber o seu resultado, se foi aprovado ou não, e já pode no mesmo dia, no dia 28, se dirigir até o atendimento Univates para fazer a matrícula, né? Então, é importante que os candidatos que quiserem fazer a matrícula no dia 28 leiam o edital e vejam lá a documentação. Já levar junto. Já trazer no dia da prova para que possam fazer, já sair matriculados porque as aulas já iniciaram. Então, é importante que quanto antes ele puder fazer a sua matrícula, antes ele já passa a assistir também as aulas do seu curso. Caso ele tenha sido aprovado e não consiga fazer no dia, ele tem até quando? Ele pode vir no dia 1º de março, dia seguinte, ou no dia 2 de março, ainda na sexta-feira, para fazer matrícula. E se ele vem na sexta-feira, no dia 2, então na segunda-feira, dia 5, ele já passa a assistir a aula normalmente com os demais ingressantes e os demais alunos da instituição. Muito bem, Volney, então obrigado pelas informações. Obrigado pelo espaço. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na sequência o Jornal da Univates está de volta. No dia 26 desse mês, a Defesa Civil de Estrela, em parceria com a Marinha do Brasil, começa um curso especial para a tripulação de embarcações de Estado no serviço público. Oferecido pelo ramo das Forças Armadas, a capacitação vai apresentar dicas, informações e técnicas para quem tripula ou usa pequenas embarcações de até 6 metros de comprimento e com propulsão a motor usadas em navegação interior. A formação segue até o dia 6 de março em encontros diários nos turnos da manhã e da tarde na sede da Unvat. Uma empresa contratada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, iniciou a instalação de 112 lombadas eletrônicas no estado ainda em janeiro desse ano e já concluiu 80% das reativações. No Vale do Taquari, 2 municípios vão ter o retorno dos controladores de velocidade, Estrela e Encantado. A velocidade limite em cada trecho varia de 40 a 60 km por hora. Em Estrela, a lombada vai ser reinstalada na RSC 453 e Encantado na RS 129, sendo que em ambas as cidades haverá aparelhos nas 2 faixas. A Prefeitura de Lajeado fez ontem no Salão de Eventos a 3ª e última audiência pública do Plano Diretor 2040. Participaram cerca de 60 pessoas, entre autoridades, representantes de associações de bairros e comunidade em geral. A fase de estudos do Plano Diretor Lajeado 2040 terminou. Agora, o Executivo analisa as propostas finais. Foi cerca de 1 ano para a elaboração do projeto, 30 reuniões comunitárias e 3 audiências públicas. É um momento formal de a gente apresentar para a comunidade todas as propostas. Muitas vezes a gente acaba falando em determinados momentos sobre um item ou outro. Nesse momento a gente apresenta todas as propostas que estão sendo elaboradas para o novo Plano Diretor da cidade. Com a última audiência, o texto do Plano Diretor vai ter alterações, como a inclusão de um parque linear e adequações no sistema viário e no zoneamento. Desde a última audiência, quando a gente propôs o sistema viário, por exemplo, o sistema de parques, houve sim algumas adequações, porque muitas vezes os moradores conseguem entender melhor o padrão dessas mudanças que a gente está propondo. Então, foram deslocadas algumas vias que a gente entendeu que não seriam possíveis de ser realizadas. E a inclusão do parque, por exemplo, o Parque Linear do Arroio Encantado, que também foi uma sugestão da Câmara de Vereadores, a gente incluiu por entender que é uma alternativa interessante de lazer para a cidade. Segundo o secretário de Planejamento e Urbanismo, o próximo passo é finalizar em 3 semanas o projeto de lei, encaminhar para análise no setor jurídico e depois para aprovação da Câmara de Vereadores. A ideia é que a gente tenha já um anteprojeto de lei para encaminhar para os vereadores, para que eles já possam estudar, para que no momento que o projeto de lei chegue à Câmara, já seja de conhecimento deles e facilite também a análise e a futura aprovação. Com a ajuda da comunidade, a ideia do plano diretor é projetar a cidade para o futuro. É difícil a gente permitir algumas coisas no momento atual e depois ter que destruir, no caso, essa região consolidada, porque isso aqui não serve mais. Então é importante que a gente pense agora já qual cidade que a gente quer para 2040, para 2050, para 2060 e já preparar essa cidade para isso, com ruas, com parques, com
áreas de lazer que possam ser utilizadas pela comunidade. Quem tiver dúvidas ou quiser contribuir com o Plano Diretor Lajeado 2040 deve entrar em contato com a CEPLAN, que fica no primeiro andar da Prefeitura. E a seguir a gente fala sobre uma possibilidade de intercâmbio sem sair de casa. A estreia na divisão de acesso se aproxima e a comissão técnica do Lajadense trabalha para os ajustes finais do time que enfrenta o Pelotas no dia 4 de março. O último teste antes da primeira partida oficial ocorre hoje quando o Lajadense enfrenta o Esportivo de Bento Gonçalves. O duelo, inicialmente marcado para as 8h30 da noite, foi antecipado para as 7 da noite. Para assistir à partida, o torcedor deve doar 1 quilo de alimento não perecível ou colaborar com R$ 5 na bilheteria. Você tem interesse em ter contato com outra cultura e língua, mas não tem tempo ou condições de fazer um intercâmbio acadêmico? A Univates oferece o programa Intercâmbio Sem Sair de Casa. As inscrições seguem até o dia 27 desse mês. O projeto Intercâmbio Sem Sair de Casa está na segunda edição. Na primeira, 4 canadenses passaram uma semana aqui. Agora ainda não se sabe quantos vão vir em maio, mas a certeza é que esse vai ser mais um momento para compartilhar experiências. Então, na verdade, a ideia do programa justamente é ter estrangeiros na sua casa, como o nome mesmo diz, né? Sem a necessidade de fazer uma viagem, tu poder trocar experiências, praticar um idioma diferente, né? Conhecer um pouco sobre a cultura canadense nesse caso. Então essa é a ideia principal assim do programa. Da mesma forma que ensinar a nossa cultura para essas pessoas, um pouco da nossa língua, dos nossos costumes, né? Então essa troca realmente. Além da troca cultural, a convivência com o intercambista pode criar novas oportunidades fora do Brasil. Conhecendo as pessoas, por exemplo, do Canadá, nesse caso especificamente, com certeza é um facilitador para quando tu fores para o Canadá, né? Assim, nós tivemos casos muito bacanas na última edição. Os pais dos alunos, então, que estavam aqui mandaram cartões de Natal, por exemplo, convidaram as famílias a irem para o Canadá visitar. Então, isso é um facilitador também, além da cultura local, para ter um lugar para ficar, para conhecer melhor o país. Quem tiver interesse em se candidatar para hospedar algum estudante canadense deve preencher o cadastro no site da Univates. Então, basta se inscrever na nossa página da Diretoria de Relações Internacionais no site da Univates, através de um formulário, colocar informações pessoais e nós vamos fazer então uma entrevista com todas essas pessoas. As pessoas selecionadas então vão ter prioridades aquelas que têm fluência no idioma inglês, que morem próximo à Univates e também dependendo das condições que forem oferecidas, né? Sendo que as condições básicas então é a hospedagem e o café da manhã. Se selecionado, a Diretoria de Relações Internacionais da Univates vai entrar em contato contigo. Depois de selecionado, então nós vamos realizar uma reunião com as pessoas que foram selecionadas para explicar um pouquinho sobre o grupo, né? Porque ainda nós não sabemos quantas pessoas vêm, de quais cursos eles vão ser, enfim. Então, para colocar alguns detalhes, né? Ajustar algumas coisas e a partir daí é só aproveitar a estadia do estrangeiro. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana.